Eu abri as perguntas da galera e tinha uma galera que apontou ali, por que os pilotos não gostam do Lito? Faz algum sentido isso? Foi meio repetido, mas 2 ou 3 pessoas falaram isso e eu não sabia disso. Como é que essa turma vê o que você faz? Isso é um negócio interessante. Tem 2 maneiras de ver, assim, que eu vejo isso. Existem pessoas que não entendem o que eu falo, mesmo sendo pilotos. Eles não entendem a minha proposta. A minha proposta não é falar para piloto, não é falar para mecânico, é falar para o público em geral, que tem medo de avião, que quer entender essa beleza. E eu consigo traduzir isso numa linguagem acessível para o cara... Pô, vou assistir uma história do Lito aí para entender como é que um acidente acontece. E eu não estou usando termos e jargões que se usaria na aviação. Aí isso gera, em alguma parte dos pilotos, uma parte pequena, tá? De pilotos de aviação comercial. De assim, pô, o cara está simplificando muito. Ele fala ele não está falando de runway visual range de 150 milhas. Ele está falando que não tem visibilidade, não pode. Tem esse ponto. Em relação aos pilotos da aviação particular, isso realmente existe, assim, existe um grupinho que realmente faz um barulho grande, porque o que eu falo de procedimentos, de CRM, que é um monte de coisa que trouxe muita segurança para a aviação, isso incomoda. E uma vez eu dei uma entrevista no Pânico, que eu sentei na mesa do Pânico, aí o Emílio falou assim, por que cai mais avião pequeno do que grande? Foi a primeira pergunta dele. E, pô, aquilo não me pegou de surpresa, e eu tentei fazer uma analogia entre a diferença entre você dirigir o seu próprio carro e cuidar da manutenção do seu carro, ou andar de ônibus quando tem uma empresa querendo ganhar dinheiro para transportar o passageiro em segurança de um lugar para o outro. Os caras ficaram puto com isso. Aí depois disso já teve uns cortes malditos, assim, de... Eu no Vilela uma vez. No Vilela eu só me ferro quando eu vou no Vilela. 5 horas de programa. Você começa falando a aviação, você acaba o programa dizendo assim, eu me masturbo mesmo assistindo Xvideos, entendeu? Tipo, já não tem mais papo, né? O cara... E, pô, eu criei um discurso assim pra falar, né, uma puta analogia legal de falar de como um piloto de aviação executiva, ele é mais completo do que um piloto de aviação comercial. E explicando assim em relação a um cozinheiro numa cozinha e um chefe em um restaurante. Que o chefe não vai na feira comprar ingrediente. O cara foi chamado de cozinheiro, ficou... Não, então, mas a explicação toda é muito bonita. E aí no final fala assim, então o chefe do restaurante, ele só vai finalizar aquele bifinho lindo, né? E aí os caras pegaram e cortaram para dar a impressão que o piloto só cozinha bife, não faz mais nada dentro do avião. E aí os caras descem o pau, né? Então existe isso. Hoje mesmo eu gravei um podcast com... os caras sempre tiram de contexto, né? Quando teve as queimadas, eu falei assim no Podpah. Falei, pô, o Brasil ele não tem um grande esquadrão de combate a incêndio de avião como tem nos Estados Unidos. Tem os aviões agrícolas que são adaptados, mas para esse tipo de queimada, de incêndio que a gente está tendo, eles não servem, eles têm que ser... Tem que ser avião grande aqui, né? E aí cortaram a parte para esse tipo de incêndio. Então ficou parecendo que eu falei que a aviação agrícola não serve para apagar incêndio. Puta. E aí a Associação Nacional dos Pilotos Agrícolas entrou em contato. Aí você explicou. Aí eu tive que explicar, falar, é um corte, vê o todo inteiro. Programa. Aí hoje eu chamei um cara da associação para ele falar realmente coisas que eu não sabia sobre os esquadrões que tem no Brasil. E aí fica tudo beleza. Ótimo. Então não precisa o cara ser agressivo. Eu não sou sabedor de tudo da aviação. De aviação comercial eu manjo muito, porque eu trabalhei 35 anos nisso. Então qualquer cara que não seja da comercial, que ele quiser argumentar comigo, ele vai perder. O cara que fica puto com o Lito tá errado. Lito é bonzinho. Não é? Fala sério. Quem é que olha pro Lito e fala assim, odeio esse cara? Tá errado. Quem olha pro Rafinha e fica puto, eu entendo. Não, eu também entendo, total. Pro Lito, não. Inclusive eu concordo com essa pessoa. Exato. Mas pro Lito não faz o menor sentido.